Bom, pessoal, vamos lá para o segundo vídeo, continuando então o tema 3, sobre os elementos químicos. Bom, no vídeo anterior a gente começou então o tema 3, onde a gente viu algumas definições importantes que a gente tem que guardar, tá? Então, só relembrando, a definição de elemento químico. Então, nós podemos definir elemento químico como um conjunto de átomos que sempre tem o mesmo número atômico, tá? Ou seja, elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, tá? Com o mesmo número atômico, certo? Bom, algumas coisinhas que a gente tem que guardar também. O elemento químico, ele é sempre representado por um símbolo, tá? O símbolo do elemento químico. Esse símbolo, normalmente, ele é representado por uma letra ou duas letras. Quando é uma letra, é sempre maiúscula, e quando são duas letras, a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, tá? A maioria dos nomes, né, dos elementos químicos, são nomes de origem da língua latim, tá? Por isso, alguns símbolos, né, têm letras assim, com o começo, né, do nome do elemento químico, né, em latim. O ouro, por exemplo. O símbolo químico do ouro é AU, tá? E o nome do elemento químico ouro, em latim, é aurum, tá? Aurum. Por isso, o símbolo químico, né, do ouro é AU, tá? A prata, por exemplo, eu não sei o nome, né, do elemento químico prata, né? Mas provavelmente é em latim também, tá? E o símbolo químico é AG, né? Nada a ver, né, com o nome em português, né, prata. Então, com certeza, né, esse símbolo, né, com essas letras AG, com certeza são as iniciais do nome prata em latim, tá bom? Então, são coisinhas, são detalhes, né, que a gente tem que guardar, tá? Mais uma coisinha que a gente viu no vídeo anterior, que tem que guardar também, são algumas colocações, né, quando a gente representa, né, um elemento químico. Então, quando a gente representa um elemento químico através do seu símbolo, do lado esquerdo, a gente sempre vai representar o número atômico, lembrando que o número atômico é sempre a mesma coisa que o número de prótons, tá? O número de massa sempre é prótons mais nêutrons, tá? E do lado direito, a gente representa o número de elétrons, tá bom? Do lado esquerdo, a posição, né, que a gente coloca, o número atômico e o número de massa varia, tá bom? Em alguns lugares a gente pode encontrar o número atômico na posição inferior, né, do lado esquerdo inferior, e o número de massa no cantinho superior esquerdo, tá? Do símbolo do elemento químico. Agora, o número de elétrons é sempre no cantinho superior direito, tá? Do símbolo do elemento químico, tá bom? Isso a gente não pode esquecer, tá? Bom, agora a origem, né, de alguns nomes, né, dos elementos químicos, isso daí varia muito, tá bom? Alguns nomes de determinados elementos químicos são muito curiosos. Alguns têm, assim, explicação, tem uma história, né, que é baseado em algum fato, tá? Para se ter batizado, né, vamos dizer assim, com determinado nome, tá bom? Vou citar o exemplo do caso do polônio, né? O polônio é um elemento químico, né, que foi descoberto, né, por uma grande cientista, né, a maior cientista mulher aí que já existiu, né, no nosso planeta, a Marie Curie. A Marie Skłodowska, né, Curie, ela era polonesa, tá? Porém, logo
bem jovem ainda, ela se mudou para a França, né, para Paris, casou com um francês, né, Pierre Curie, e aí, quando ela, desenvolvendo, né, seus estudos, ela descobriu, né, a radioatividade, né, através da descoberta de 2 elementos químicos, tá, que foram o rádio e o polônio, tá? Então foi ela e o seu marido, né, Pierre Curie, que batizaram aí, que deram os nomes, né, para esses 2 elementos químicos descobertos, né, o rádio e o polônio, né? O polônio é em homenagem, né, à sua terra natal, a Polônia, tá? E esses 2 elementos químicos que emitem, né, radioatividade, e foram aí uma grande descoberta, né, para a ciência, né, na época, e graças aí à descoberta da radioatividade, muita coisa, né, pode ser feita aí a partir, então, dessa descoberta, tá? Um outro exemplo é o Rutherfórdio, né, é um elemento químico artificial. A gente viu lá no outro vídeo, né, expliquei para vocês que na tabela periódica, né, a gente tem 92, né, dos elementos químicos, né, da tabela periódica, 92 são naturais, tá? 92 são naturais, ou seja, são encontrados na natureza, no nosso planeta. Os outros são artificiais, ou seja, são produzidos em laboratórios. O Rutherfórdio, né, é um elemento químico que foi batizado há pouco tempo, tá? Em homenagem ao Ernest Rutherford, tá? Até um certo tempo atrás, ele era conhecido, esse elemento químico, né, artificial, ele era conhecido como 104, ele era conhecido como um número, tá? Ele foi produzido ali em 1969, esse elemento químico artificial, foi produzido em 1969. E há poucos anos, ali em 1997, ele foi batizado, né, foi renomeado, né, como Rutherfórdio, né, e recebeu o símbolo químico, né, RF, e foi feita então uma homenagem, né, ao Ernest Rutherford, né, que prêmio Nobel, né, e contribuiu, né, com o modelo, né, o modelo atômico de Rutherford, tá? Então, em homenagem a ele, né, a academia, né, científica aí, né, batizou então esse elemento químico artificial desenvolvido em laboratório, que antes era conhecido como 104, batizou-se então esse elemento químico como Rutherfórdio, tá? Em homenagem então ao Rutherford, tá? Então, assim, cada elemento químico tem uma explicação, né, para o seu nome, tá bom? Bom, vamos então agora para a parte mais importante, que é o final, a conclusão aqui do tema 3, que é a formação dos íons, mas antes tem os isótopos, que é muito importante a gente entender essa parte, tá bom? Bom, então vamos entender o que são isótopos. Isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra, isótopos, nossa, mas o que são isótopos? Isótopos são átomos, tá? São átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Se eles pertencem, vamos pensar, né? Ora, se eles pertencem a um mesmo elemento químico, se os isótopos são átomos que pertencem a um mesmo elemento químico, o que eles têm, então, de igual? Eles têm de igual o mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, tá? Porém, o que os isótopos têm diferente? Os isótopos, eles apresentam uma coisinha diferente. Eles têm o mesmo número atômico, tem o mesmo número de prótons, mas eles apresentam uma quantidade de nêutrons diferente. Por isso, o número de massa desses átomos também é diferente, tá?
mas eles continuam pertencendo a um mesmo elemento químico. Por quê? Porque eles têm o mesmo número atômico. E o que define um elemento químico, lembra o que a gente viu lá no comecinho do tema 3? O que define um elemento químico, o que é? É um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, que tem o mesmo número de prótons, tá bom? Então, isótopos, eles são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Eu vou dar o exemplo aqui do hidrogênio, tá bom? Eles pertencem ao mesmo elemento químico, porque eles têm a mesma quantidade de prótons. A única diferença é que eles têm uma quantidade diferente de nêutrons, tá? Então, o número de massa deles vai ser diferente, tá bom? Então, vamos ver o exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que apresenta 3 átomos do tipo isótopos, tá? Ou seja, são 3 isótopos de hidrogênio. Por quê? Porque a gente encontra, né, 3 formas diferentes de hidrogênio com quantidades diferentes de nêutrons, mas que sempre vai ter a mesma quantidade de prótons. Então, a gente tem, olha, todos eles têm nome, tá? Então, a gente tem o hidrogênio mesmo, tá? Esse isótopo aqui, ele tem um próton, claro, ele tem número atômico 1, e ele não tem nenhum nêutron, tá? Ele tem 0 nêutron. Então, o número de massa dele vai ser o quê? 1, simplesmente 1, que é apenas a soma do próton, tá? Se ele tem 0 nêutrons e 1 próton, mas é 1, tá? Aí a gente tem o deutério. O deutério também é um isótopo de hidrogênio, tá? É que ele tem um nomezinho próprio, tá? Mas é a mesma coisa, é também um isótopo de hidrogênio. O deutério, ele também pertence ao elemento químico hidrogênio. Por quê? Porque ele só tem um próton, ele tem o mesmo elemento, o mesmo número atômico, um próton. Só que o deutério, ele tem um nêutron. Eu fiz muito perto aqui, mas acho que dá para entender. Ele tem um nêutron. Então, se ele tem um nêutron, olha, 1 mais 1, o número de massa do deutério vai ser 2, tá? E eu tenho um terceiro tipo de isótopo do hidrogênio. Agora eu vou fazer mais longe para ficar melhor. Tem um terceiro tipo de isótopo do hidrogênio, que é o trítio. O trítio. O trítio também pertence ao elemento químico hidrogênio. Ah, mas por que tem esse nome, né? Tem esse nome porque é um isótopo diferente. É um átomo que pertence ao mesmo elemento químico, pertence ao elemento químico hidrogênio. Por que eu sei que pertence ao elemento químico hidrogênio? Porque eu sei que o número de prótons dele, ó, é 1. Tem a mesma quantidade de prótons dos outros, tanto do hidrogênio mesmo quanto do deutério. É 1. Só que o trítio, lá no núcleozinho dele, se eu for olhar, tem, além de um próton, tem 2 nêutrons. Então, o número de massa desse isótopo aqui vai ser 3, tá? Então, a única coisa que diferencia os isótopos é o número de massa, tá bom? O número atômico nos isótopos, continua sempre igual.
O número atômico nos isótopos é sempre igual. O que muda nos isótopos é o número de massa. Tem que guardar isso daqui, os símbolos, tá? Z é o símbolo de número atômico e A, o símbolo de número de massa. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons, tá bom? Então, o que muda nos isótopos é o número de massa, tá? Porque os isótopos têm quantidades diferentes de nêutrons, tá bom? Bom, e agora a gente vai então para a formação dos íons. Lembra que eu disse para vocês que os átomos, eles são eletricamente neutros. Por quê? Porque os átomos, eles normalmente, eles apresentam na natureza exatamente a mesma quantidade de carga positiva, ou seja, prótons, e a mesma quantidade de carga negativa, ou seja, elétrons, tá? Ora, se eu tenho um átomo que apresenta a mesma quantidade de carga positiva, negativa, esse átomo ele vai ser eletricamente neutro, tá? Agora, o que pode acontecer, né, é que eventualmente num átomo pode ocorrer remoção ou introdução de elétrons num átomo, tá? Então, elétrons, eles podem sair ou entrar em um átomo. Quando isso acontece, quando acontece de um elétron ou entrar ou sair de um átomo, ocorre então a formação de um íon, ou seja, o átomo, né, passa a ter carga elétrica, tá bom? Que carga elétrica que o átomo passa a ter? Aí vai depender, tá bom? Aí vai depender. Caso o átomo tenha perdido elétrons, ó, se o átomo tiver perdido seus elétrons, se ele tá perdendo elétron, o átomo tá ficando com menos carga negativa, não é? Se ele tá perdendo elétron, ele tá ficando com menos carga negativa, ele tá ficando com um número de prótons maior, concorda comigo? Se ele tá ficando com excesso de prótons, ó, se ele tá ficando com excesso de carga positiva, ele vai ficar então um átomo positivo. Nesse caso, esse átomo com carga elétrica positiva, ele passa a ser chamado cátion. A gente passa a chamar então esse átomo de íon cátion, tá? Íon cátion. Agora, se o átomo, o contrário agora, se ele recebe elétron, se ele ganha elétron, ora, se ele está recebendo elétron, ele está recebendo mais carga negativa, concorda comigo? Se ele está recebendo mais carga negativa, esse átomo, então, ele está ficando eletricamente negativo. Então, ele passa a ser chamado de ânion, tá? Então, nesse caso, nós vamos chamar o átomo de um íon ânion, tá? A carga, né, de um íon, né, de um átomo, quando tem carga, né, quando tem carga elétrica, sempre a gente vai representar pelo sinalzinho de mais ou de menos, no canto superior direito do símbolo do elemento químico. Lembra naquele lugarzinho? Lembra no lugarzinho onde nós colocamos o que eu falei agora há pouco, que a gente coloca o número de elétrons, né, de um elemento químico? Então, sempre naquele cantinho, né, no cantinho superior direito do símbolo do elemento químico, junto com o número, né, de elétrons, né, a gente vai colocar, caso, lógico, se for um átomo
carregado eletricamente, tá? Se ele tiver carga. Se ele não tiver carga, se for um átomo eletricamente neutro, a gente não coloca símbolo nenhum. A gente não coloca sinalzinho nenhum, nem mais nem menos, tá bom? A gente só coloca o número de elétrons. Agora, se for um átomo que tiver carga elétrica, ele pode ser, então, ou um cátion. Se ele for um cátion, nós vamos ter que colocar o sinalzinho de mais. Ou ele pode ser um ânion. Se ele for... desculpa, fiz errado. Se ele for um ânion, nós vamos colocar, então, o sinalzinho de menos, tá? No cantinho direito do símbolo do elemento químico, tá bom? Então, olha, aqui o livro deu 2 exemplos, tá? Aqui tá explicando, olha, nas 2 bolinhas, tá explicando, e aqui tá o desenho, tá? Então, eu já vou explicar direto aqui na demonstração, aqui do desenho, na ilustração, na verdade, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o livro pegou aqui dois elementos químicos pra gente ver aqui, tá? Chega mais pra cá. 2 elementos químicos, olha. O hidrogênio, tá? O hidrogênio e o cloro, tá bom? O hidrogênio representado pelo símbolo químico H e o cloro representado pelo símbolo químico Cl, tá? Então, no caso do hidrogênio, vai se formar um cátion e no caso do cloro vai se formar um ânion, tá bom? Então, nos 2 casos aqui, tanto o hidrogênio quanto o cloro são átomos, nos 2 casos, olha, nos 2 casos desses 2 elementos químicos. Os átomos desses 2 elementos químicos são átomos naturalmente neutros, eletricamente neutros, tá bom? Olha aqui, vamos começar pelo hidrogênio, ó. O hidrogênio é um átomo, o átomo desse elemento químico hidrogênio, ele é eletricamente neutro. Por quê? Olha só, ele tem um próton no seu núcleo. Olha aqui o núcleo desse átomo. Ele tem um próton e um elétron. Olha aqui a eletrosfera. Tá vendo que esse átomo de hidrogênio aqui tem apenas uma camada, tá? Na sua eletrosfera, tá? Tem apenas uma camada. E nessa única camada, né? Camada camada elétrica, né? Da eletrosfera desse átomo, existe apenas um elétron, tá? Então, se esse átomo tem um próton e um elétron, as cargas se equivalem. Então, esse átomo, ele é eletricamente neutro, tá bom? E tem um nêutron aqui, nêutron, né, aqui também no núcleo, tá? Então, olha só, resumindo, esse átomo tem um nêutron, um próton e um elétron, ou seja, ele é um átomo neutro de hidrogênio. Simples assim. Só que aí, o que vai acontecer, né? Isso acontece geralmente na natureza, tá? Acontece desse átomo, né, perder esse elétron, tá? Perde esse elétron. Perde-se, né, a camada, ou seja, esse átomo, ele fica sem eletrosfera, fica apenas o núcleo, ó. Fica só o núcleo, tá bom? Perde a eletrosfera, então esse átomo fica sem eletrosfera. Esse átomo fica representado, esse átomo de hidrogênio agora fica representado apenas pelo seu núcleo. Perdendo o elétron, olha o que vai acontecer. Se ele perdeu o elétron, ele perdeu carga negativa. Se ele perdeu um elétron, ele ficou então apenas com um próton e um nêutron. Olha lá, ele ficou com um nêutron, um próton e 0 de elétron. Nesse caso, o átomo virou um cátion, tá? Virou um cátion hidrogênio. Então, como que nós vamos passar a representar agora? Antes, ele era representado apenas pelo símbolozinho H. Agora, nós vamos representar H+. Vai ter algum númerozinho aqui? Não, não vai ter número nenhum, porque simplesmente nem elétron não tem, tá bom?
Então, H+, tá? Ele ficou, então, positivo. Agora, o caso do cloro é o contrário. No caso do cloro, acontece o seguinte, vamos analisar primeiro o átomo neutro, tá? Então, vamos analisar aqui o átomo neutro. Vamos lá, então. Primeiro, olha só, o átomo de cloro, ele é eletricamente neutro, por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, olha. Aqui no núcleo, né, se eu for contar, né, que aqui não foi representada a quantidade certinha, tá? Mas aqui no núcleo do átomo de cloro tem 17 prótons, tá? Teria aqui 17 bolinhas vermelhas dessa, tá? Que são 17 prótons. E na eletrosfera desse átomo, né, e representada aqui são 3 camadas, né, a eletrosfera desse átomo de cloro tem 3 camadas, distribuídas por essas 3 camadas, esse átomo apresenta 17 elétrons. Ou seja, há uma equivalência de cargas, positiva com negativa. Por isso, esse átomo ele é eletricamente neutro, tá? Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aqui ainda, olha, tem 18 nêutrons aqui dentro do núcleo também. Se bem que aqui os nêutrons não importam, tá? Para a formação dos íons, os nêutrons não importam aqui, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Esse átomo, ao invés de perder um elétron, ele vai ganhar um elétron, ele vai receber um elétron, tá? Então, quando ele recebe um elétron, olha o que vai acontecer. Então, analisando aqui as posições dos elétrons, olha, dá até para a gente identificar onde que foi o recebimento, né? Olha aqui, nessa posição aqui, ó, da camada, né, que essa daqui é a camada de valência, né? Camada de valência desse átomo de cloro. Nessa posição aqui, olha, não tinha nenhum elétron. Olha aqui, recebeu, tá? Então, nesse caso aqui, olha, essa camada de valência desse átomo, ele recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele vai passar a ter um elétron a mais do que prótons, tá? Então, olha só, eu tinha um átomo de cloro que tinha 18 nêutrons, continua sendo 18 nêutrons, tá? 17 prótons, o número de prótons nunca muda, continua sendo o mesmo, só que o número de elétrons muda. Eu tinha 17 elétrons, se o átomo de cloro recebeu mais um elétron, passou a ficar com 18 elétrons, ou seja, esse átomo agora ficou com excesso de carga negativa, tá? Se esse átomo ficou com excesso de carga negativa, ele se transformou em um ânion, tá? Então, agora esse átomo passa a ser chamado de ânion cloreto, tá? E eu vou representar, antes eu representava apenas por Cl, agora eu passo a representar por Cl, sinalzinho de menos, tá bom? Eu poderia até representar aqui também, olha, menos e a quantidade de elétrons, 18, tá? Que é a quantidade de elétrons. E aqui eu posso colocar também, olha, representar o número atômico e o número de massa, né? O número atômico 17 e o número de massa aqui em cima, né? Que seria a soma dos prótons e os nêutrons, né? E eu coloco aqui em cima, tá? Certo? Então, é assim que se forma aí um ânion e um cátion, tá? Que são íons, né? São átomos que possuem carga, tá? Carga ou positiva, no caso dos cátions, ou carga negativa, no caso dos ânions, tá bom? Bom, pessoal, o tema 3 termina aqui. Eu sei que é um assunto muito complexo, muito confuso, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Nós vamos falar bastante ainda nas nossas aulas online, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Então, assistam por inteiro as videoaulas.
Assistam uma, 2 vezes, se for preciso, tá? Façam a leitura aí dos prints das páginas. Anotem aí as dúvidas que vocês tiverem, anotem, tá bom? Anotem aí no caderno, eu não entendi tal parte, tal, e aí me pergunta depois na aula online, tá bom? Pode me perguntar que depois eu esclareço as dúvidas que vocês ficarem, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima semana. Um beijo. Até mais. Tchau.